Olá pessoal, passando hoje para mais um vídeo aí da nossa série Os Pré-Socráticos, né? Hoje nós vamos falar de Anaxímenes de Mileto. É, realmente aí o nosso terceiro e grande pensador milésio, né? Anaxímenes, provavelmente tenha nascido entre no ano de 585 a.C. em Mileto e morrido por volta de 525 a.C. Foi discípulo e sucessor de Anaximandro na escola jônica, né? Então, quando nós vamos ver lá em Diógenes Laércio, né? Lembra-se, um grande toxógrafo, Anaxímenes de Mileto, filho de Euristrato, foi discípulo de Anaximandro. Alguns há que afirmam que foi também discípulo de Parmênides. Disse ele que o princípio material era o ar e o infinito, e que os astros se movem não por baixo da terra, mas ao redor dela. Empregou a língua jônica na forma simples e concisa, segundo afirma Apolodoro, né? Encontra-se em atividade por ocasião da tomada de Sardes e morreu na 73ª Olimpíada. Então, de acordo com a tradição doxógrafa, né, doxográfica, ele escreveu uma obra de conteúdo cosmológico que é o seguinte, chama-se Acerca da Natureza. Então, Anaxímenes também escreveu um livro sobre a natureza, conforme nos indica Diógenes Laércio. Era composto em língua jônica, de modo simples, sem floreios, do qual nos chegaram 3 fragmentos. Então, Anaxímenes, como os filósofos da natureza, né, que o precederam, dedicou-se precipituamente ao problema do princípio das coisas, origem e desenvolvimento do universo a partir desse princípio. Descobriu assim que no universo uma realidade dinâmica, as coisas nascem, mudam, desaparecem, e que esse dinamismo é determinado pelo movimento eterno do próprio princípio originário. Então, divergindo então da teoria do seu mestre, ele retoma, por exemplo, o exemplo de Tales com a água, uma substância determinada. Então não seria, segundo ele, o apeiron, né, esse infinito limitado, mas volta como Tales. Tales colocou a água, então ele coloca o ar. Então, erigindo, né, o ar como o elemento originante de todas as coisas. Ou seja, a physis, né, o ar quer, portanto, o ar é infinito. Infinito em grandeza, em quantidade, mas qualitativamente determinado, não indeterminado como o apeiron de Anaximandro, né? Toda a realidade na sua totalidade deriva, segundo Anaxímenes, desse princípio único. Primeiro, o ar é infinito. E depois, né, a multiplicidade, as mudanças atestadas pelos sentidos são meras manifestações diferenciadas do ar. Logo, tudo é ar. Então, quando vai em Hipólito, no seu livro Refutações, coloca da seguinte forma essa tese, né, de Anaxímenes. Do ar dizia que nascem todas as coisas existentes, as que foram e as que serão, os deuses e as coisas divinas. Então coloca como esse princípio, né, originário. E coloca ainda mais. O ar é a essência, o substrato, o elemento constitutivo, o fundamento de todas as coisas que são, ou seja, que existem, né? Então o ar
princípio do movimento, de todas as mudanças, substrato de todas as coisas, sustenta-se a si mesmo de forma autônoma e suficiente. O outro doxógrafo, Simplício, afirma que o ar se diferencia nas várias substâncias segundo o grau, né, de rarefação e condensação, e assim dilatando-se dá origem ao fogo, enquanto condensando-se dá origem ao vento e depois às nuvens, e em grau maior de densidade forma a água, depois a terra e em seguida as pedras e outras coisas derivam depois destas. No seu livro Física, né, Simplício coloca essa doutrina, né, do nosso grande pensador Anaxímenes de Mileto. Do mesmo modo, né, como já ocorreu com os filósofos anteriores, que nós já temos vídeos nesse canal, sobre Tales e Anaximandro. Anaxímenes, então, partindo do primeiro princípio estabelecido em virtude de uma intuição sensível que emerge do esforço continuado da razão, então, meditada, né, sobre os fatos problemáticos da física, né, ou seja, da natureza, então ele procura fundamentar e desenvolver seu projeto filosófico, ou seja, filosofia enquanto filosofia da natureza, de forma sistemática e coerente, na medida em que consegue justificá-lo com argumentos compreensíveis, aceitáveis e fundados nos dados da experiência. Ou seja, e também a escrita deles já mudam. Não é uma escrita muito poética, como é a escrita mitológica, mas vai passando da poética para uma escrita de prosa, né? Uma escrita menos rebuscada, mais simples, e buscando já a escrita científica nos seus primórdios. Então, mesmo entendendo então que ao colocar o infinito, né, o ilimitado, o indeterminado, como o princípio do qual derivam as coisas, isso representa um salto teórico memorável na evolução do pensamento especulativo. Porém, Anaximandro não consegue explicar de forma convincente de que modos contrários, né, quente e frio, seco e úmido, né, aqueles pares de opostos, que ao se separarem em consequência do movimento eterno do apeiron, o infinito, dão origem a todas as coisas. Então, observando as infinitas variações do ar, então, elemento para ele vivo, né, ou seja, quais são, né, esses elementos? Quando ele é absolutamente uniforme, é invisível e torna-se visível com o frio, com o quente, com a umidade e com o movimento. Então, diante desse ponto, o que acontece? Anaximandro propõe uma solução mais simples para o problema, criada pelo seu mestre Anaximandro, que ao mesmo tempo conseguiu resolver a contento. Então, tá aí, ele coloca que esse princípio, né, inicial seria o ar. Então, tá aí mais uma ideia, mais uma concepção que foge do mitológico e vai para uma causa material, uma causa da natureza. Então, um grande abraço para todos, bons estudos, tchau, tchau.